Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são, você pode ler comigo? Vocês são, vocês são, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder não se pode esconder debaixo de uma vasilha. É uma cidade construída sobre um monte, não dá para esconder. E também ninguém acende e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Eu preciso de 3 voluntários aqui para a gente ser bem rapidão. 3 pessoas, me ajuda aqui a pregar essa mensagem. Vem, pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Vem aqui, italiano. Presta atenção. Cenário. Mateus, Jesus está no cima do monte. Mateus está escrevendo no capítulo 1. Mateus é um cara estudioso, um cara bem culto. Ele é um cobrador de imposto, é um cara que sabe o que está fazendo, e ele é muito pontual. O Sermão da Montanha é o maior sermão que Jesus está pregando. E qual é o cenário que ele está pregando? No capítulo 1, Mateus fala sobre a genealogia. No capítulo, ainda dentro do capítulo 1, Mateus escreve sobre o nascimento de Jesus. No capítulo 2, ele fala sobre a visita dos magos, ele fala sobre a fuga do Egito e fala sobre a volta do Egito para Israel. No capítulo 3, ele fala sobre João Batista. Ainda no capítulo 3, ele fala sobre o batismo de Jesus. No capítulo 3, ele fala sobre a tentação. No capítulo 4, Jesus chama os primeiros discípulos, começa a curar, começa a pregar. E no capítulo 5, Jesus vem com o Sermão da Montanha. Após um momento de cura, após a sua atuação ministerial, Jesus está curando muitas pessoas. Jesus está ensinando as pessoas. Tem muita gente sendo curada na região da Galileia nesse momento. Está sendo incrível. A reputação de Jesus já está chegando a grandes cidades. Mas Jesus para. Deixa eu falar isso daqui. Jesus está curando, mas Jesus para. Por quê, pastor, que Jesus para de curar as pessoas e sobe para o monte para dar um sermão? Porque não adianta uma cura se você vai continuar mendigando. Eu vou repetir isso. Não adianta ser curado se amanhã você vai voltar a mendigar o pão que você só sabe viver mendigando. Aí Jesus olha e diz: não dá continuar curando e as pessoas continuarem sendo a mesma forma. Não dá para curar as pessoas e elas voltarem amanhã para o mesmo lugar que elas estavam ontem. Não dá para investir aquilo que eu sou em manifestação nas pessoas e elas continuarem com seus vícios, achando que é o mesmo depois de um encontro comigo. Aí Jesus fala: vou subir para o monte, eu vou ensinar essa multidão. Jesus sobe para o monte e começa a ensinar. Esse sermão, a gente fala muito pouco sobre ele, mas para mim, ele é o sermão que a gente tem que ler todo dia. Pastor, por quê? Porque ele inicia falando sobre as bem-aventuranças. O que está sendo pregado no templo nessa época? Que são os perfeitos. Os leprosos não entravam dentro do templo, os enfermos não entravam dentro do templo, os pobres de certa forma não tinham lugar dentro do templo. Então, para você ter um lugar no meio da sociedade, de certa forma, você tinha que ser perfeito. Por quê? Porque se você era perfeito, era um sinal do amor de Deus por você. Então, se você está prosperando, significa: Deus te ama muito. Se não há nenhuma enfermidade em você, está dizendo: olha, Deus não está irado com você e com a sua família. Aí Jesus vem ensinando. E qual que é o primeiro sermão? Bem-aventuranças. O que é bem-aventurado, pastor? É o êxtase da felicidade, é o ápice da alegria. Em algumas versões você vai ver: alegre é.
Mas alegre é quem, Jesus? Alegre é aqueles que choram. Mas aquele que chora lá no templo, foi dito que ele está debaixo de ira de Deus. Porque o que ele está vivendo não é bom, ele está chorando. E como que o Senhor está me dizendo que alegre é quem chora? Aí Jesus vai dizer, alegre é quem chora, porque quem chora vai ser consolado por Deus. Aí Jesus está dizendo, o problema não é a aflição que você vive. Por quê? Porque para toda aflição que você vive, há uma resposta de Deus para você. Eu vou repetir isso, porque muitas das vezes você talvez ouviu que se você está chorando, é porque você está debaixo de maldição. Se você está vivendo dias difíceis, talvez é por causa do pecado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Esse choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Pastor, por que a alegria vem pelo amanhã? Porque Deus é a resposta que você precisa. Aí esse era o problema. Que é o que? No templo era ensinado, quem chora está sendo amaldiçoado. No monte está sendo ensinado, quem chora será consolado. Aí alguns podiam dizer, quem tem misericórdia demais é um bobo. Jesus vai dizer, não, quem tem misericórdia receberá misericórdia. E os humildes são mais bobos ainda. Por quê? Não, porque é humilde, né? É bobão demais. Podia estar aí, mostrando o seu poder. E o cara é humilde, né? O cara é topzera e está aí sentando com todo mundo, conversando com todo mundo, sorrindo com todo mundo. Esse cara é um bestão. Aí Jesus vai dizer, não é bestão não. Por quê? Porque os humildes herdarão a terra. Aleluia. Deus está falando conosco aqui nessa manhã, irmão. Por quê, pastor? Porque aquilo que a terra está dizendo que você é um bobo, Deus está dizendo que você é herdeiro. Aquilo que estão dizendo que você está parado, que você está estagnado, Deus está dizendo, eu tenho a resposta para você. E Jesus está ressignificando aquilo que todos aprenderam. Por isso que ele sobe para o monte. Porque ele vai dizer, olha, deixa eu te falar um negócio aqui, eu tenho que ressignificar isso. Por quê? Porque eu curei vocês, até agora vocês não teve coragem de ir no templo. Vocês ainda agem como enfermos. Eu vou repetir isso. Você já recebeu a cura, mas ainda está agindo como enfermo. Você foi adotado, mas ainda age como se não tivesse um pai. Você já foi perdoado, mas ainda age como alguém que não é digno da presença de Deus. Aí Jesus está dizendo, eu vou ter que parar a manifestação de cura para ensinar vocês, pelo amor de Deus. Porque como que está curado e não quer estar na presença? Como que está perdoado e não quer se envolver diante da glória? Como que está num ambiente desse e não consegue se envolver comigo? Aí Jesus está no sermão, dando a bem-aventuranças. Aí o segundo mensagem é essa que eu li. Vocês são sal. Por quê, pastor? Porque para muitos não havia sentido na vida debaixo daquilo que eles eram. Tem uma multidão de pecadores, de certa forma, seguindo Jesus. Tem uma multidão de pessoas que não são dignas da presença de Deus, diante do monte, olhando para Jesus, dizendo, faz em mim. Eu não tenho propósito, eu não tenho chamado nenhum, eu não sei nem o que eu tenho que fazer da vida. Pastor, não, eu vim aqui só para esquentar o banco, acho que Deus me fez para isso. Não, pastor, eu não tenho propósito de vida, eu acho que não, acho que Deus só me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu, é a minha canção. Aí Jesus para e vai dizer, olha, deixa eu te falar um negócio aqui, vocês são. Eu vou repetir, porque algumas pessoas não pegou. Vocês, não, eu vou repetir. Vocês não serão, vocês ainda, não é no futuro, é no presente. Jesus está dizendo, vocês foram criados com um propósito, e o propósito que eu coloquei sobre vocês, circunstâncias não mudarão aquilo que eu criei vocês para ser.
Eu criei vocês. E quando eu criei vocês, então beleza. Então aqui está o sal da terra. Aqui está você me ajuda a pregar para me ser rapidão? Aqui está aí tem uma coisa, o que é sal? Como que você reconhece o sal? Sal, sabor, e eu só sei do sabor se eu me relaciono. Você é o sal. E eu vou te fazer uma pergunta para iniciar esse tópico. Eu só tentei 3 tópicos. Vou te fazer a primeira pergunta. Qual é o sabor que você tem deixado na vida de quem tem experimentado você? Pastor, eu sou sal. Uau. Mas tem gente que é salgado demais. E a comida pode ser incrível. Vamos colocar aqui uma feijoada. É boa ou não é? É bom ou não é, irmão? Um churrasco. É bom ou não é? Um coco bambu. É bom ou não é? Mais salgado. Mais salgado. Quanto está salgado? É bom? E o que você faz depois de experimentar? Bebe água. Para retirar aquilo de você. Vou te falar? Tem gente que é salgada demais, negativa, sem fé, sem ânimo, sem coragem, sem palavra de vida, baixo astral. E depois de experimentar essa pessoa, eu vou beber água para ver se eu tiro ela de mim. Por quê? Porque o sal contamina. Posso liberar uma palavra na sua vida? Que Deus tire de você todas as pessoas salgadas que tem contaminado aquilo que Deus te chamou para ser em sua essência. E eu vou liberar outra palavra, que Deus faça você parar de ser salgado, que deixe as más impressões em pessoas. Aí a pessoa experimenta você e a experiência é: nossa, ainda bem que ele foi embora. Por quê? Porque já estava ficando insustentável. Porque você tem esse poder de estragar a melhor experiência na vida de alguém. Eu vou repetir isso. Você tem o poder de destruir a melhor experiência de alguém. Porque, irmão, deixa eu te falar, eu amo coco bambu. Nem fica a dica aí para você. Pastor, amo coco bambu. Eu amo coco bambu. Também, né, pastor? Acho que é de pastor isso. Mas se tiver salgado, amém. Talvez é por isso que algumas pessoas estão mandando embora você, é para te devolver. Vai embora, pelo amor de Deus. Aí você pensa: ai, essa pessoa não quer mais falar comigo, é porque você é salgado demais. A experiência que você deixa marca. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Tem alguém se relacionando com você, e esse alguém tem uma experiência. Qual experiência que você tem deixado para ela? Porque aí tem gente que é salgada demais. Já tem pessoas que é sem sal nenhum. Sabe o que é o sal nenhum? No outro dia você pensa: o que eu comi, hein, que eu não lembro? Por quê? Porque não marca a vida de ninguém. É aquela pessoa que passa despercebido. É aquela pessoa que não faz sentido nenhum. Vou te fazer uma pergunta. Nessa semana, quantas pessoas passaram por você e não foram marcadas em nada? Quantas pessoas essa semana passaram por você, e se eu perguntar hoje para ele, dizendo: e aí, você lembra do Paulo? Paulo? Ele encontrou com você na sexta-feira. Não. Sim, me falou que te viu. Viu não?
Não, ele falou que sentou, tomou um café, que você, verdade, é mesmo. E aí, foi bom? Não sei, não lembro. Porque tem gente que não tem sal nenhum, não tem tempero nenhum, não marca a vida de ninguém. Mas tem aquele que é temperadinho, né? Que até um arroz com ovo bem temperado, irmão, faz todo sentido. Parece que o arroz casa com o ovo não, que delícia que é aquele negócio quando é feito da forma certa. Minha avó cozinha só no fogo a lenha. Só no fogo a lenha. Irmão, de vez em quando a gente chegava lá 2, 3 horas da tarde com a fome. Ela falava, ô meu filho, não tem nada para comer a não ser arroz com feijão. E eu falava, vó, um arroz com feijão no fogão a lenha não é igual ao outro não, vó. Pode esquentar ele que eu vou nele. Irmão, eu vou falar para você que negócio bom que era aquele. Por quê? Porque quando a comida, quando a experiência está temperada da forma correta, ela marca. Posso deixar uma palavra no seu coração? Você nasceu para marcar a vida de alguém. Você nasceu para marcar a vida das pessoas que estão passando por você. Vou falar um negócio? Você é inesquecível. Pastor, por que eu sou inesquecível? Porque você é céu, sal, e aquilo que Deus colocou sobre você marca todas as pessoas que estão passando pela sua vida. Você nasceu para ser inesquecível. Por quê? Porque todos os que te experimentam sairão com a sensação: essa pessoa tem um tempero perfeito. Trouxe equilíbrio. Mas aí Jesus vai falar um negócio que eu fico doido, que é o quê? E se o sal perder o seu sabor, para que ele vale? A não ser para ser pisado pelos... Vou te mostrar um exemplo. Tem gente que está trabalhando no emprego e fica reclamando a vida inteira do chefe. Meu chefe não me valoriza, meu chefe que não sei o que lá, meu chefe não me vê. Irmão, entenda uma coisa, é porque você não tem sal. E quem não tem sal não marca a vida de ninguém. Quem não marca a vida de ninguém não tem sentido. Quem não tem sentido é passado por cima. Você é duro na minha palavra agora. Você talvez está sendo pisado porque você não marca a vida de ninguém. Você só é mais um dentro de um contexto. Ai pastor, meu chefe não me vê. Talvez seja porque você não tem sal. Quem não tem sal não tem qualificação. Quem tem qualificação, os homens não dá sentido. Quem não dá sentido, pisa. É isso. Jesus está dizendo, cara, você é o sal da terra. Você foi criado para isso. Pode ser salgado demais, pode ser sal nenhum, ou pode ser a medida perfeita. Aleluia. Você é sal. Você pode falar para quem está do seu lado, você é sal? Não, fala com um profeta aí, fala, você é sal. Em nome de Jesus, já estou acabando já. Talvez nessa manhã você tenha a oportunidade de marcar a vida de quem está do seu lado. Tem alguém aí que entrou hoje sozinho, pensa, ninguém me vê, ninguém me conhece, ninguém sabe de nada, e Deus está te usando agora para dizer, você é sal. E essa pessoa vai lembrar para sempre que você temperou o dia dela. Aí o segundo, Jesus vai falar, aí vocês, ninguém constrói uma cidade, ninguém constrói uma e não a coloca sobre um monte. Por quê, pastor? Porque não há sentido eu construir uma cidade e fortificar ela e ninguém entra. Porque tem muita gente que construiu uma muralha em volta dele e é inacessível. Pastor, mas me feriram demais, o senhor sabe, né? Já fui roubado, já fui caluniado. Aí agora eu construí uma muralha em minha volta e eu estou protegido, porque eu estou cansado disso. Aí Jesus vai dizer, mas não há sentido. Por quê? Porque eu te construí para te colocar num lugar alto. E eu te coloquei num lugar alto para que as pessoas te vejam.
Vou repetir isso. Você foi criado para estar em um lugar alto, para que você seja visto. Ai, pastor, isso aí é ego. Não, irmão, é exercer aquilo que Deus me chamou para ser. Aí eu amo. Por quê? Por que é cidade? Cidade é lugar de segurança, resposta, lugar de mantimento, lugar de descanso, lugar de refúgio. Quem aqui viaja muito? Levanta a mão aí para mim. Levanta, fica com a mão levantada aí. Você viaja muito? Pensa comigo. Talvez quem não viaja muito também já teve essa experiência. Você está viajando, no meio do caminho assim, ó, reserva. Reserva. O que vem no coração? O sangue de Jesus tem poder. Multiplica, põe a mão, fala multiplica, multiplica, aleluia. Vira pentecostal, ativa modo pentecostal, pum, turbo, vira pentecostal, começa a falar em línguas. Já aconteceu isso comigo, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Um dia, irmão, o pastor me chamou para pregar. Vem pregar, pastor. Eu tinha um Golf 2.0. Fui lá em Trindade, irmão, na reserva. Falei, não, na hora que chegar lá, o pastor vai dar a oferta, eu abasteço o carro e volto. Terminei de pregar, o pastor foi, bateu nas minhas costas e falou assim: você é uma bênção. Rafaela estava grávida, e eu falei, aleluia, eu sou uma bênção. Foi embora, entrei para dentro do Golf, falei, deixa eu ir embora. Falei para Rafa, ora aí, porque agora é Jesus empurrando o carro. Falei, se não for, nós deixamos ele no meio do caminho, vamos de a pé para casa. Irmão do céu, que viagem que foi longa de Trindade até aqui. Eu acho que foi tipo Brasília, Goiânia, sabe? Assim, ó. E eu orando, Deus, em nome de Jesus, amém. Vai chegar. E o carro chegou, irmão. Oh, aleluia. Coloquei ele na garagem. No outro dia eu fui trabalhar. Eu fui ousado. Falei, se Deus segurou até aqui, eu vou ir trabalhar de carro hoje. Eita, não ligou. Não ligou. E não ligou, não. Fui embora de a pé. O que é isso, pastor? É bom demais chegar em casa, não é? Mas no meio da estrada, no meio da viagem, as coisas apertam. O que a gente fica torcendo? Cidade. Eu preciso chegar na cidade. Talvez alguns não entendam, mas eu vou fazer. Eu não aguento mais não. O combustível não vai dar para chegar até a cidade. Não dá não, eu vou desistir, eu vou parar, eu não acredito mais nos sonhos, eu não acredito mais no projeto, não tem mais. Tem dias que eu não durmo mais, eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Uma cidade. Taliane, eu não aguento mais, me ajuda. Cidade, quem dá descanso. Cidade, quem tem refrigério para dar. Está precisando de abastecimento? Eu tenho. Chega perto. Está sem força, está sem coragem? Pode vir. Nós temos resposta de Deus para a sua vida. Você esqueceu de sua promessa? Vem para cá. Eu tenho uns testemunhos massa demais para te contar. Porque Deus te fez uma cidade. E talvez a maior pergunta que você tem no seu coração é, você faz assim, ó, faz essa pergunta, eu recebo ela direto. Pastor, por que Deus só coloca os imbira do meu lado? Pastor, o povo quer aconselhar comigo, mas eu tenho o mesmo problema que ele. E eu tenho a resposta de Deus para você hoje. Porque você é uma cidade. E Deus te colocou no monte alto para que você seja a resposta de Deus
Para quem está caminhando cansado. Tem alguém orando hoje, dizendo: eu preciso encontrar uma cidade para me abastecer. Eu tenho que achar uma cidade para me deitar e me hospedar e dormir lá, dormir. Eu preciso achar uma cidade que tem alimento. Eu preciso achar uma cidade que tem resposta. Aí tem alguém agora olhando para mim e dizendo: é porque o pastor não sabe, eu sou uma cidade muito pequena. Eu não tenho alimento para ninguém, pastor, a não ser por mim. Só tem alimento para você, por quê? Porque você centralizou em você. Vou colocar? Posso pontuar? Quando você faz compra, você faz compra para uma multidão? Você faz compra para a sua? Mas o dono do supermercado, ele faz compra para alimentar? Porque tudo depende da sua visão. Quando você entender que você pode ser recurso para muitos, você vai ampliar as tendas. Eu vou repetir isso: o que você precisa é ampliar a sua visão, entendendo que você é a resposta de Deus para muitas pessoas. Mas pastor, eu não tenho só para mim. Sabe por que você não tem só para mim? Porque só pensa em você. Porque quando você entender que você é a resposta, você vai ver o dono da cidade provendo, o dono da cidade investindo, o dono da... Eu estou voltando de novo na oferta. Não vou fazer oferta de novo, não. Casa uma coisa com a outra. Aí qual que é o problema? Tem gente que fortificou e a sua economia vive só em sua volta. Difícil, né? Agora, quando eu abro as tendas, eu me torno uma cidade turística. Aleluia. Aleluia, né? Não, Renner? Uma cidade turística. Passo, distraio, descanso e vou embora. Aí alguns vão falar: você está dizendo que as pessoas só vão me usar? Fica tranquilo. Eles serão abastecidos e irão. Mas pastor, vai faltar combustível. Não vai não, o dono da cidade está cuidando. O dono da cidade, irmão, não. Quem construiu a cidade? Deus. Quem colocou ela no cima do monte? Deus. E quem é que sustenta ela? Deus. Em nome de Jesus Cristo, que toda muralha que você criou em volta de você caia por terra hoje, nessa manhã. Que tudo aquilo que você construiu tentando proteger você caia por terra hoje. Por isso, em nome de Jesus, que todo espírito de escassez caia por terra nessa manhã. Que todo espírito que tenha aprisionado você numa escassez só para você caia por terra nessa manhã. Deus está quebrando as muralhas e também está chegando abastecimento para você nessa manhã. Tem chegado resposta de Deus para você nessa manhã. Essa é uma manhã que Deus tem trago resposta para aquilo que Deus te chamou e te criou para ser. O último ponto eu finalizo. Você é sal, você é uma cidade, você é uma candeia. Fala candeia. Candeia. Aí ele vai dizer: e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma, sem sentido. Mas se está na Bíblia que alguém coloca, é porque alguém coloca. Pastor, o que quer dizer pegar uma candeia e a colocar debaixo de uma vasilha? Ele está dizendo: ninguém pega algo que foi criado para queimar, algo que foi criado para iluminar, e a coloca em um lugar sem vida. Vou repetir isso, porque você está achando que essa solidão que você está vivendo é de Deus. Não é de Deus. Pastor, como assim? Pega uma vela, acende ela, depois pega uma vasilha e coloca em cima. O que acontece? O que acontece? Porque Deus não te fez para estar num ambiente sem vida. Eu vou repetir isso para que se guarde no seu coração.
Deus não te fez para estar num lugar sem vida. Por isso que Deus te deu uma casa. Mas aí a Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo, mas eu te fiz e eu coloco você num lugar apropriado. Tem um lugar apropriado para mim? Tem. Pastor, e onde que é? Em Lucas fala o nome dele. Lucas também narra a parábola e vai dizer, Deus te colocará num velador. Presta atenção. Problema nosso. O nosso problema é que a gente olha a candeia e começa a dizer, começou a brilhar, está se achando demais. Só porque depois que você virou crente, você está se achando o cara, né? Depois que você virou crente aí, agora você brilha. Está se achando? Está achando que você é melhor do que a gente? Sabe qual que é a resposta da candeia? Não. Eu só estou exercendo aquilo que fui criado para ser. Mas agora você queima. Pois é, tem alguém investindo fogo em mim. Aleluia. Cutuca quem está do seu lado aí, seja profeta na vida dele em nome de Jesus. Fala para essa pessoa, Deus está investindo em você. Mas eu te conheço há décadas, irmão, e não mudou nada, a não ser o fogo. Eu vou repetir isso, para que isso se guarde no seu coração. O velador, a candeia pode continuar sendo a mesma, só uma coisa que muda. O que? Tem fogo, tem óleo, Deus abasteceu, Deus colocou fogo, e quando Deus coloca fogo, tudo muda. E qual é a maior tolice nossa? Se apagar, meu filho. Porque é isso que de vez em quando a gente faz, sabe? É melhor eu me apagar, porque estão falando de mim. É melhor eu me apagar, porque estão falando que eu estou queimando. É melhor eu me apagar, porque eu estou iluminando. É melhor eu me apagar. Meu filho, não se torne objeto de decoração por aquilo que se fala onde você. Deus te criou para incendiar o lugar onde você está mesmo. E muitos de nós nos tornamos objeto de decoração. Por quê? Porque quando eu não exerço aquilo que Deus me colocou para fazer, eu sou só mais um no ambiente. Agora, quando eu entendo fogo, eu entendo também aleluia. Eu vou repetir. Olha o que Deus está fazendo com você. Eu vou repetir. Até que você pegue para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Deus te pegou aqui. O que é isso, pastor? Você está na mão dele. Você está na mão dele. Ele te pegou pela mão. Não tinha nada em você de valor. E Deus fez. Onde ele está? Mudou. Aleluia. Tu ibican chorou mandorobosh. Tramandu ibican chorobosh. Chorou mandarababasho. Tu ibican chorou mandarabash. Chorou mandaramandu bosh. Chorou go chorou mandu ibican chorou mandarabash. Deus está colocando um fogo no seu coração nessa hora. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas aí.
Não solta isso que Deus está soprando dentro de você, não. Deus está dizendo: deixa eu colocar fogo em você de novo. Você está na minha mão. Eu estou soprando fogo em você de novo. Eu estou abastecendo você nessa manhã. Eu vou te movimentar. Não fica parado pelas circunstâncias que aconteceu com você. Eu te incendeio nessa manhã. Choromando ibican, choromando, choromandaramando ibican. Deus te encha do seu espírito nessa manhã. Que Deus renove o fogo no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, que esse espírito agora que está me visitando no altar também visite você onde você está sentado aí. Você veja o Espírito Santo pondo um fogo em você nessa manhã. Receba um sopro do Espírito onde você estiver. Em nome de Jesus Cristo. Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória. Pode continuar de pé que eu paro de pregar. Deus fez outra coisa e eu termino. Só concluo. Você está na mão de Deus. Ele sopra, põe fogo e Ele te leva e te coloca no lugar apropriado. Talvez você não entenda esse processo. Talvez nesse processo alguém olhe para você e diz: por que está brilhando? E a resposta é: eu só estou brilhando porque alguém pôs fogo. Porque esse fogo não vem de mim, esse fogo vem dele. E eu só estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Qual é o valor dessa iluminação, pastor? Nenhuma. Mas quando ela acende, a gente entende que ela está exercendo aquilo que ela foi criada para. Por isso, nessa manhã nós vamos fechar com isso. Deus vai te encher do seu fogo nessa manhã. Porque Deus te criou para isso. Você é. Sal. Você é experimentado. Então todos que passam por você têm uma experiência. Cidade.
todos aqueles que passam por você receberão algo de você. Luz, geográfico, todos aqueles que te cercam receberão de você vida. Porque luz não é condenação. Para com isso. A religião colocou isso na gente. Quando a gente chega, a gente condena. Não, irmão. Luz é clareza, é vida. Gênesis capítulo 1, e Deus criou a luz e disse: haja luz, e viu que a luz era boa. Por quê? Porque não eram as trevas. Mas não é por condenação, é porque chegou vida no ambiente. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que hoje, nessa manhã, que Deus restaure o seu coração para exercer aquilo que Deus te chamou para ser. Que nessa manhã, em nome de Jesus, aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, invada o seu coração, te trazendo para aquilo que Deus te criou para ser. Que nessa manhã, Deus renova o seu propósito. Que nessa manhã agora, Deus mostre em seu coração que Ele te criou para ser sal, cidade e luz da terra. Você não é qualquer um, você não tem uma pessoa sem propósito. Você nasceu para ser o que Deus te criou para ser. Não importa as circunstâncias, não importa o que foi pregado no tempo, o que importa é que Jesus está te curando nessa manhã, trazendo vida, vida, vida. Chorou, me cante, chorou, mandou, chorar, mandou e me cante, chorou, mandará, mandou e mexer. Você nunca mais será o mesmo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais entrará nessa igreja pensando que é só mais um culto. Você vai ver, é Deus colocando fogo. Aleluia. Sabe o que eu amo? 4 candeias. Isso aqui é a igreja. 4 candeias. Aí eu estou aqui e Deus faz. Coloca. Aí 3 candeias sem fogo. Aí a candeia vem. Quem pegou, pegou. Ó. Sabe o que Deus está falando? Nosso coração tem uma unção para transbordar nessa noite, nessa manhã, que passa de um por um. Por isso eu vou liberar a palavra. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Deixa eu orar. Deixa eu acabar com os loucos, senão. Tira. Estou empolgado. Se deixar eu prego mais. Vou parar, né? Oh, aleluia. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração agora nessa manhã. Amém? E se tiver alguém do seu lado aí que estava sem fogo, Deus vai pegar, fazer o seu fogo transbordar sobre. Eu acredito na unção que transfere. Em nome de Jesus Cristo. Então a gente vai fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Jesus, por essa manhã nós colocamos a nossa vida no Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos criou para ser. Então, em nome de Jesus Cristo, coloca fogo sobre nós, nos batiza com o teu Espírito, nos encha daquilo que o Senhor tem sonhado para nós, nos abasteça. Aquilo que estava sem vida, receba vida. Aquilo que estava sem sonho, receba sonho. Aquilo que estava sem projeto, receba projeto. Aquilo que não acreditava, volta a acreditar.
fogo sobre nós, Yeshua. Queremos sua glória. Você que fala em línguas aí, irmão. Queremos sua glória. Fala em línguas, deixa Deus te usar. Manda fogo sobre nós, Yeshua. Queremos sua glória. Queremos sua glória. Vamos. Manda fogo sobre nós, Yeshua. Queremos sua glória. Em nome de Jesus, sua glória. E você que estava sem ânimo, receba agora ânimo aí. Você que precisava de tempero, receba sabor aí. Você que não via sentido, que você veja que você é cidade nessa manhã. Que você que estava sem fogo, queime em nome de Jesus Cristo. Você repete e fala, vamos fazer uma oração. Jesus, nessa manhã eu quero abrir o meu coração para que o Senhor entre. Nessa manhã eu entendo que o Senhor me criou para ser algo incrível. O Senhor me criou para ser resposta do Senhor na terra. Por isso eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nessa manhã perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna. Continue segurando a mão de quem está do seu lado. Pastor, que oração é essa? Essa é a oração que eu entrego a minha vida para Jesus. Talvez Jesus só ficava do lado de fora. Talvez quem estava governando o candeeiro era a sua vontade. Mas hoje você fala, não, eu sou uma cidade, eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu sou uma candeia, eu preciso que o Senhor me leve ao lugar onde que Ele tem sonhado para mim. Eu sou sal, eu preciso ser temperado. E você quer entregar a sua vida para Jesus? Pela primeira vez, aperte a mão aí, ó, de quem está do seu lado. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, aperta a mão de quem está do seu lado 3 vezes. Isso. Obrigado, gente, obrigado. Isso. Pastor, eu já entreguei, mas eu estava afastado. Eu quero voltar para Jesus nessa manhã. Também aperta a mão de quem está do seu lado aí 3 vezes. Isso. Apertou. Você que teve a mão apertada, olha para mim aqui. Arrasta essa pessoa aqui. Arrasta, irmão. Não dá opção para ela, não. Arrasta. Eu quero orar por ela nessa manhã. Traga essa pessoa aqui. Aleluia. Aplauda aí, gente. É para Jesus. Uau. Vem, pode subir. Vem, pode vir. Vem. Até aqui, pode vir. Vem. Traz essa pessoa aí. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, o Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei, quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei. Nunca mais vocês serão mesmos.